O canal Fé e Tulipas diz que o cristão não deve se envolver com a psicologia. Eu sou o Felipe, sou estudante de teologia e estudante de psicologia e hoje eu vou reagir a esse vídeo. Transferência de culpa, vitimização, orgulho e egoísmo socialmente aceitos, falta de confrontação ao pecado, diagnósticos para esconder pecados, clichês antibíblicos, fundamentos teóricos combativos à fé cristã, e esses são apenas alguns dos problemas da psicologia moderna. Ela falou muita coisa e é difícil de rebater tudo de uma vez porque ela jogou um monte de coisa. Ao longo do vídeo eu vou comentando. Mas nenhum deles é maior do que a afirmação que é feita em toda sessão de terapia, que diz que Deus não é importante o suficiente para lidar com os problemas do ser humano. Será que talvez a psicologia seja uma pseudo-religião paralela? Recentemente li o livro Psicobaboseira de Richard Gans. Quando ele exercia a psicologia, ele desconfiava de que ela não era verdadeiramente eficaz. E um dos seus colegas disse que era melhor não se preocupar com esse tipo de coisa. Metade dos pacientes melhoram, a outra metade não. Tá. Que a psicologia seja eficaz. Eficaz para quê? A gente tá falando do quê? Tá falando de reduzir sintomas? Se a gente tá falando em redução de sintomas, a psicologia ela é eficaz. Claro que ela pode não ser eficaz para todos, mas ela é mais eficaz do que o tempo de espera, deixar a pessoa ali sem tratamento nenhum. O que prova que ela funciona para alguma coisa. Não existe tratamento nenhum no mundo, médico, científico, tenha 100% de eficácia. Acho muito difícil que exista um tratamento com 100% de eficácia. E concluiu dizendo que era melhor ser psicólogo do que o trabalho manual debaixo do sol quente. E então ele conheceu um caso impossível no Instituto Labrie, fundado por Francis Schaeffer. O Instituto Labrie tem coisas interessantes de fato. Já ouvi algumas coisas que eles dizem e eles são pensadores muito hábeis. Ele conheceu Ted, um homem com uma aparência horrível e que tinha feridas profundas no seu crânio por causa do seu comportamento. Ele tinha passado por vários hospitais psiquiátricos e nenhum deles ajudou. E Richard, ainda não convertido, Isso acontece muito frequentemente das pessoas pensarem que os tratamentos que elas fazem não ajudam, e aí então elas abandonam os tratamentos, porque elas creem que não está ajudando. Mas às vezes você não percebe a melhoria. Então, às vezes o tratamento não resolve o seu problema, mas ele te ajuda. E você não tá percebendo que ele tá te ajudando porque a melhora é devagar ou algo assim. Então quando se trata de fazer um tratamento, pra você saber se ele tá funcionando, você tem que ter alguma medida mais objetiva. Vou dar um exemplo. Minha mãe tem enxaquecas e tô buscando um tratamento pra prevenção de enxaquecas com ela. Ela já abandonou vários tratamentos porque ela disse que eles não funcionavam. Então, pra testar isso aqui, eu perguntei primeiramente quantos remédios ela toma por dia, qual a intensidade da dor dela de 0 a 10 e qual a frequência das crises. Assim, eu vou poder fazer essa pergunta durante algum tempo para ver se o tratamento está tendo eficácia ou não. Mas vamos dizer que tem uma redução de 30%. Ela continua tendo 70% das dores, ela vai ter a sensação de que não está funcionando, mas está funcionando, pelo menos está ajudando. Conversou com ele, descobriu sua história e não conseguiu ajudá-lo em nada. Toda ajuda humana falhou. Bom, pode ser que nesse caso sim, mas você vê que a ideia de que toda ajuda humana não serve para nada e só o que ela vai apresentar no vídeo tenha qualquer serventia é um tanto exagerado. Mas os obreiros cristãos não desistiram. Ted conheceu Jesus ali e a sua vida foi radicalmente transformada. E ali também Richard Gans foi apresentado ao aconselhamento bíblico pela primeira vez. E isso nos lembra que a psicologia falha naquilo que se propõe a fazer? Você se basear em um relato de caso para dizer que um tratamento é mais eficaz é o nível mais baixo de evidência. Por exemplo, a psicologia usa relato de caso ali com Freud, psicanálise, mas hoje em dia nós temos evidências científicas muito mais robustas, com testes que você pega a pessoa, faz um teste controlado, acompanha ela durante algum tempo, coloca um grupo de espera que não está fazendo tratamento nenhum. Um relato de caso pode ser uma evidência, mas é uma evidência fraca. Porque oferece a solução errada. E oferece a solução errada porque não sabe qual é o problema que realmente assola os seres humanos. E não sabe disso porque se recusa a olhar para o Criador das almas de cada ser humano. Então, ela diz que a psicologia não pode resolver o problema do ser humano porque ela não olha para o Criador e para as questões últimas da existência. Mas assim, quem coloca que a psicologia ela é feita para resolver os grandes problemas do ser humano, que ela é a solução da vida? Se a gente colocar assim, então a psicologia ela fracassa mesmo.
Mas e se não for essa a proposta da psicologia? E se for só estudar sobre a mente e estudar como uma pessoa pode se sentir melhor, por exemplo? Isso diminui o peso do que a psicologia tem que oferecer. Talvez ela não tenha que oferecer a resposta final para os problemas da humanidade. Agora, realmente, se a psicologia parece propor isso, então a gente tem um problema, porque a gente está comunicando errado qual que é a proposta da coisa. E talvez existam psicólogos e até autores que ajam dessa maneira, colocando a psicologia num pedestal que ela não deveria, mas isso não significa que ela seja inútil, só significa que ela é restrita a uma área de atuação. Por exemplo, a medicina é restrita a uma área de atuação, a educação, o direito. Cada ciência tem a sua aplicação, mas nenhuma delas tem como proposta resolver a vida humana. Isso seria uma questão profunda demais que a gente vai deixar para as filosofias e para a religião, mas que a ciência ela é pequena demais no seu alvo de estudo para tentar resolver isso. O problema do homem é o pecado, e a solução é Jesus Cristo. Qualquer coisa além disso não é suficiente para realmente solucionar a raiz do problema. Olha, eu sou cristão, eu concordo, mas a psicologia ela não diz que vai resolver o problema dos homens. Psicologia significa estudo da mente, só. Se alguém colocar ela como a solucionadora de todos os problemas, então a gente tem que discutir isso e não jogar a psicologia no lixo. Sem contar que a psicologia, como vários psicólogos já reconheceram, age como uma religião paralela, porque ela tem o seu próprio credo e conjunto de crenças. Carl Jung, amigo de Freud e fundador da linha junguiana, disse: as religiões são sistemas de cura para doenças psíquicas. É por isso que os pacientes forçam o psicoterapeuta a assumir o papel de sacerdote e esperam e exigem dele que o liberte da sua aflição. É por isso que nós, psicoterapeutas, devemos nos ocupar de problemas que, estritamente falando, pertencem ao teólogo. Então, quando o Carl Gustav Jung diz isso, o que ele está dizendo é que, assim, a religião tem mecanismos ali para ajudar a pessoa, e a psicologia tem que entender que hoje em dia a religião baixou a sua relevância social. Então as pessoas estão adoecidas por essa falta de sentido, e a psicologia tem que estudar como que a gente pode ajudar essas pessoas, e ao estudar as grandes tradições religiosas, a gente pode ter uma compreensão melhor desses mecanismos psicológicos. Só que Jung nunca disse que ele iria substituir a religião no sentido de substituir, por exemplo, a busca pela salvação, ou fazer a pessoa realmente evoluir espiritualmente. E o que ele estava falando era sobre estudar a forma como as pessoas veem a vida e quais insights, quais contribuições a religião pode trazer. Então ele muito mais trouxe um respeito à religião do que exatamente uma tentativa de tirar ela da jogada. O que ele estava tentando fazer era resgatar os aspectos da religião que tinham sido esquecidos para mantê-los vivos na cultura. Fica bem claro que ele reconheceu que o psicólogo ou psicoterapeuta age como um sacerdote. Então, ele realmente age como um sacerdote num sentido muito específico, no sentido de que ele está ali ajudando a pessoa assim como os sacerdotes antigamente costumavam fazer, o que não significa que ele vai, por exemplo, perdoar pecados como um sacerdote faz. A habilidade da religião cristã e confinar isso à ciência. Ela está colocando a psicologia e a religião como sistemas competidores na tentativa de ajudar as pessoas, sendo que, na verdade, na questão de como ajudar a saúde mental de uma pessoa, as religiões e a psicologia trazem ideias bem semelhantes, na verdade. Quando você tira de lado aí a questão da espiritualidade e vê só a questão da saúde mental, você vai encontrar conceitos muito parecidos, como, por exemplo, ser grato, prestar atenção no momento presente, perdoar, ter uma visão realista de mundo. Então, a psicologia, ela não está indo contra a religião ao fazer isso, ela só está sistematizando o conhecimento que as grandes tradições filosóficas e religiosas ao longo da história da humanidade possuem. Então, ela não necessariamente ela está criando alguma coisa nova e não necessariamente ela está fazendo algo que seja errado. Por exemplo, ouvir uma pessoa ajuda ela. Um sacerdote ouve uma pessoa e um psicólogo ouve uma pessoa. Agora quer dizer que você, quando ouve um amigo, está indo contra o papel do sacerdote? Afirma no seu livro Psychology as Religion, The Cult of Self-Worship, traduzindo psicologia como religião, a seita da autoadoração, que a psicologia tornou-se mais um sentimento do que uma ciência, e agora faz parte do problema da vida moderna em vez de parte da sua resolução. Isso aqui é uma crítica que é válida, mas olha o problema. Isso é o que a psicologia se torna na nossa cultura, e não necessariamente o que ela seja enquanto uma ciência. Então, a psicologia enquanto compreendida socialmente, ou a prática dela, pode ser de uma maneira que é possível fazer uma crítica, mas isso não significa que ela, enquanto uma ciência,
seja errada. Então a gente precisa tomar cuidado, porque é que nem você falar assim, não, a indústria farmacêutica, ela explora as pessoas com remédios, então não vão mais tomar remédio. Os remédios são bons. O tratamento, ele é importante buscar tratamentos. Porém, se a indústria farmacêutica acabou se usando disso para explorar as pessoas, isso não significa que a gente precisa jogar fora todo o conhecimento médico que nós temos, e sim que a gente precisa pensar em uma medicina mais ética, uma medicina mais correta, e da mesma maneira com a psicologia. Se a gente percebe que a psicologia tem uma contribuição social que por vezes é problemática, a gente precisa repensar a contribuição social da psicologia e não jogar ela fora, porque senão a gente vai ter um monte de gente precisando de ajuda, que você vai ignorar dizendo que a psicologia é um lixo, e jogando fora o bebê junto com a água do banho, digamos assim, e essas pessoas vão sofrer por causa desse tipo de discurso. Essas pessoas irão padecer e não terão o sustento por causa desse tipo de discurso. E aí, como na parábola do bom samaritano, aquele samaritano que não pertence ao sacerdócio, não pertence à religião, ele vai lá e estende a mão e ajuda o próximo. Então quem é que está agindo de acordo com o amor de Deus, né? Será que é aquela pessoa que está na religião ou aquela pessoa que estende a mão pro próximo? A psicologia, ela acaba sendo uma ferramenta de auxiliar o próximo. E a religião, ela não precisa se opor à psicologia enquanto uma ferramenta. Agora sim, o problema aqui é confundir a psicologia enquanto uma ciência com ela enquanto um discurso cultural que tem as suas críticas passíveis de serem feitas. Freud. Sigmund Freud foi um dos fundadores do pensamento. Tá, eu vou pular essa parte aqui porque é o seguinte, de fato, tá, cada um dos pensadores da psicologia tem seus pressupostos teóricos, é difícil você encaixar isso totalmente com os pressupostos teóricos e filosóficos da fé cristã, porém, não é impossível. Eu acho que a gente não precisa ser filosoficamente fiel a cada um deles, a gente tá aqui pra fazer diferença. Na psicologia, cada psicólogo tem a sua atuação, tem a sua base teórica e o cara pode uma base teórica compatível com o cristianismo tranquilamente. Por exemplo, ela vai citar Carl Gustav Jung, e apesar do Jung ser um tanto esotérico na sua vida pessoal, ele era filho de pastor, e muito da sua visão de mundo é bem coerente com o cristianismo, então, com os pressupostos teóricos do cristianismo. Então ela tá viajando legal. O próximo é B.F. Por exemplo, ela cita Skinner, aqui o Skinner. criador da escola Behavior. O Skinner, ele era do behaviorismo radical, né? Ele vai dizer que o ser humano é somente matéria e o que ele aprende são comportamentos que nem de um animal sendo treinado. Resumindo assim, a grosso modo é isso. Aí você vai dizer, isso não dá pra juntar com a fé cristã. E não dá mesmo, mas os pressupostos filosóficos do behaviorismo radical são incompatíveis com os pressupostos filosóficos da teologia cristã. Agora, existe o behaviorismo metodológico. É você aplicar ele enquanto um método de pesquisa e de tratamento, mas que não necessariamente você vai ter que concordar com toda a filosofia dele. E é tranquilo para um cristão entender que as técnicas que esse cara descobriu fazem sentido e que podem ser aplicadas, desde que você não reduza o ser humano à matéria como o Skinner fazia, mas dá para aproveitar legal. Uma forma da aplicação da sua teoria é o reforço positivo, que manipula pessoas para controlar o seu comportamento. Cara, o negócio do reforço positivo é tipo assim, é igual você receber um salário por trabalhar. Você recebe um reforço ali pra você continuar trabalhando. Então você recebe um elogio, você recebe um salário, você recebe comida, e tudo isso vai motivando você a agir. A ideia de que o ser humano é motivado por essas coisas não é manipulação necessariamente. Isso é uma crítica um pouco vazia. Quando se torna manipulação? Quando você faz a coisa sem a pessoa saber o que você está fazendo, ou quando você faz de um modo antiético para você obter benefícios e aquela pessoa se prejudicar. Mas quando você faz pelo bem dela e você diz o que você está fazendo, isso não é exatamente manipulação, isso é motivação, na verdade. Consequentemente, nega a responsabilidade pessoal ou a necessidade de controlar pensamentos, palavras e ações. O behaviorismo tem realmente uma questão complicada com a filosofia cristã, e isso ela não tá errada não, mas o behaviorismo radical é assim, não metodológico. Essa mentalidade animal não enxerga a dignidade humana e rejeita a imagem de Deus no homem. É uma das perspectivas mais desumanizadoras pior que é mesmo. Depois, Carl Rogers, aquele que personificou a psicologia humanista. Com o passar do tempo, ele começou a buscar por elementos sobrenaturais, o que o levou ao ocultismo. E ele disse que até mesmo conseguiu falar com sua falecida esposa e que ela o encorajou a continuar no seu relacionamento de adultério que ele tinha iniciado. Cara, se essa galera soubesse o que é que os teólogos cristãos já fizeram, só porque uma pessoa teve uma vida pessoal muito complicada, isso não significa que
as suas ideias intelectuais estão erradas. Então, se a gente fosse citar o tanto de teólogos que tiveram problemas na sua vida pessoal e que essas pessoas seguem, por exemplo, essa mulher, pelo que eu entendi, ela é calvinista. E Calvino teve episódios muito complicados que ele participou da morte de Miguel de Serveto, se não me engano esse é o nome dele. Isso não parece correto. Só por isso as ideias de Calvino estão necessariamente erradas? É porque alguém cometeu um erro que suas ideias são necessariamente incorretas. A psicologia moderna é vendida como uma ciência neutra, mas isso está longe da verdade. Isso aqui é interessante. De fato, a psicologia tem como proposta ser neutra, porém ela muitas vezes acaba não sendo neutra. E aí a gente tem que reconhecer que então a neutralidade pode no máximo ser um alvo, mas tem gente que diz que nem isso, mas ela não é realmente o que a gente sempre tem. Então a gente tem que sempre buscar uma psicologia melhor. Suas explicações são subjetivas e muitas vezes contraditórias, a depender do teórico utilizado, e isso aqui é verdadeiro, tá? Isso aqui é verdade de teologia também, pô. E o autor concluiu que, segundo a psicologia moderna, o homem está no lugar de Deus. No lugar do sacerdote, ministro, está o psicólogo. No lugar da palavra, está a psicoterapia. No lugar da confissão e perdão, está a interpretação. Poderia discutir na filosofia e na religião, né? O que a gente pode fazer com a culpa para a gente se livrar daquele peso que a gente carrega pelos nossos erros. Mas existe a sensação de culpa. Então uma pessoa pode não ter feito nada de errado e se sentir culpada. Por exemplo, se sentir culpado por ter pisado na pata de um cachorro sem querer. Então se foi sem querer, a pessoa não tem culpa, mas ela se sente culpada mesmo assim. E como a psicologia não pode perdoar a pessoa, muitas vezes então o caminho que se toma é dizer que ela não tem culpa de nada. E isso é um problema. Mas isso não é próprio da psicologia em si mesma. Então, assim como ela diz que tem muitas vertentes da psicologia, a psicologia é muito plural e tem vertentes que dizem exatamente isso, que as pessoas não devem se esquivar das suas responsabilidades. Mas de fato, existem vertentes, que são a maioria delas, que tem esse problema com a responsabilidade. Eu tenho que concordar com isso e a contribuição dos existencialistas é muito importante. Pegar toda essa bagagem e colocar um versículo bíblico solto por cima como uma cobertura de chocolate faz com que a psicologia seja cristã? Não. A psicologia é o estudo da mente. No Brasil não é reconhecido como válida a psicologia cristã, porque ela é entendida que o estudo da mente deveria ser neutro e laico. Só que nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma variedade maior, então você poderia aplicar uma psicologia cristã. Isso vai variar da concepção de psicologia existente em cada época, em cada país. Mas não seria possível ter um estudo da mente a partir da fé cristã? Já existem pessoas tentando fazer isso. Daria para chamar esse estudo da mente de psicologia? E nunca se esqueça, as soluções que Deus dá são muito melhores e mais duradouras. Qual é a solução? Olha só, a solução que Deus dá, ela está confundindo com a solução que a religião dá. Porque nessa perspectiva, a atuação de Deus se dá apenas por meio da religião. Só que a Bíblia diz que todas as boas dádivas vêm do alto. Então, será que se existe alguma coisa de boa no mundo, ela precisa vir da religião? Não necessariamente. Deus faz chover sobre justos e injustos. Deus pode trazer a solução por meio dos pensadores, dos intelectuais e pesquisadores que trouxeram as contribuições da psicologia. Dizer que a solução de Deus é sempre melhor não implica necessariamente que ir na igreja é a melhor solução para qualquer problema. Por exemplo, se você está com um problema médico, você não ir ao médico para ir na igreja é uma escolha inteligente? É uma escolha sábia porque a solução de Deus é melhor que a solução do homem? Você vê que isso não faz sentido. Inclusive, você pode ir no médico e chamar o pastor para orar para você, o padre, e uma coisa não está em conflito com a outra. Porque você pode esperar uma resposta de Deus, tanto natural quanto sobrenatural, e da mesma forma você está esperando em Deus. As soluções que Deus dá são muito melhores e mais duradouras. Qual é a solução, então? Por isso, aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Isso aqui é ótimo, as pessoas se aconselharem e se edificar mutuamente, esse apoio, né? E na fé cristã tem essa questão do apoio espiritual também, um ao outro, beleza, isso é ótimo. Porém, você dizer que isso substitui, você dizer que uma ajuda informal do tipo assim, como é que você tá hoje? Substitui uma conversa mais prolongada, um estudo mais sistemático, é um tanto inocente, para não dizer malicioso. Todo cristão deveria ser capaz de aconselhar seus irmãos segundo os princípios da palavra. Isso é verdade. O que não significa que todo cristão tenha que ser capaz de suportar qualquer demanda. Então todo mundo tem que ser capaz de ajudar uns aos outros, mas não significa que todo mundo tem que ser capaz de... E isso se chama
aconselhamento bíblico. A psicologia cristã, ela é proibida pelo Conselho Federal de Psicologia como uma psicologia válida, apesar de que isso depende do país que você está. Outros países têm outras concepções. Porém, não existe uma única proposta de psicologia cristã, existem várias. O aconselhamento bíblico é uma dessas propostas que mais rejeita as contribuições da psicologia e busca apenas na Bíblia a solução para tudo, digamos assim. Ignorando o fato de que a Bíblia ela não foi escrita para solucionar todos os problemas, mas para solucionar o maior problema do ser humano, que é o problema do pecado. O que não significa que ela vai ter todas as respostas sobre odontologia, ou sobre ortopedia, ou sobre qualquer problema, assim como ela não precisa ter todas as respostas sobre psicologia. A ideia de que não necessitamos de nenhuma contribuição da psicologia, porque a Bíblia tem todas as respostas, é de uma baita ignorância. Que a Bíblia é suficiente. Eu sou cristão, concordo, a Bíblia é suficiente. Só que suficiente pra quê? Qual que é pra odontologia, ortopedia, ou é pra salvação da sua alma? As pessoas que ainda não são crentes, que estão passando por problemas, elas precisam, antes de tudo, ser apresentadas a Cristo. E essa ajuda pode vir por meios ordinários ou meios extraordinários. Deus não está preso a atuar por meio de milagres. Por exemplo, ela deve acreditar que a comida que chega na mesa dela veio de Deus. Mas essa comida não foi plantada por alguém, não foi colhida, isso não é algo comum, não é algo que é explicável cientificamente. Então Deus agiu por meio de métodos naturais e pelo conhecimento científico de quem plantou, mas foi Deus que deu o crescimento. Então, da mesma maneira, ali um terapeuta pode estar conversando com alguém, o que não significa que a resposta final está nele. Só ele tem as respostas e poder para mudar os corações de pedra em corações de carne. Somente em Jesus teremos a força do Espírito Santo para vencer os hábitos pecaminosos e mudar de estilo de vida, rumo a uma vida ordenada e cheia de significado. Mas eu acho que esse tipo de discurso invalidando a psicologia acaba retirando a beleza dessas palavras que ela falou, fazendo com que essas palavras não signifiquem mais graça e bênção para as pessoas, signifiquem, na verdade, um sistema de aprisionamento e de fardo. Aqui no livro, Richard conta sobre uma mulher cristã chamada Betty, que tinha ficado muito aflita com a possibilidade de correr riscos financeiros depois que o seu marido perdeu o emprego. Apesar deles terem uma boa reserva, ela ficou obcecada com o medo de ficar pobre. A família e o pastor dela tragicamente decidiram que ela deveria ser internada em um hospital psiquiátrico. Os hospitais psiquiátricos já sofreram diversas críticas, inclusive pelo pessoal da psicologia. A própria psicologia tem uma séria suspeita com o manicômios, houve um movimento antimanicomial bem forte, então você dizer assim, eu sou contra a psicologia porque eu não gosto de manicômio, não faz muito sentido. ECT, choque eletroconvulsivo. Uma técnica então, isso aí praticamente não se aplica mais. Eu não sei se existe qualquer aplicação para isso hoje em dia, mas isso não é feito mais como era antigamente. Não faz sentido você criticar a psicologia hoje com base nisso. Nas palavras de Deus, não faz com que os problemas desapareçam, não faz com que a luta desapareça, mas nos dá força para vencer as lutas. Então, isso aqui que ela está falando lembra bastante a logoterapia. O que a logoterapia dizia? Quem criou foi um judeu, esse judeu tinha muita influência assim, filosófica do judaísmo, ou seja, do que a Bíblia hebraica diz, e está em muita consonância com o que ela está dizendo, que o alvo da psicologia não deve ser resolver todos os problemas das pessoas e acabar com o sofrimento, mas trazer esperança, propósito, fazer com que a pessoa possa perceber propósito na sua vida. Para mim, essa é uma das contribuições mais inteligentes que Viktor Frankl traz, e que é uma crítica válida da forma como a psicologia costuma funcionar, mas que ele não tenta jogar ela fora, mas tenta ressignificar ela. Espero que você tenha gostado e que tenha sido uma bênção na sua vida. Não foi uma bênção na minha vida, não. Eu, como cristão, não gostaria que vocês enxergassem a fé cristã por meio desse tipo de discurso. Eu acho que esse tipo de discurso aqui ele é terrível para a própria fé cristã, porque vai acabar manchando a nossa imagem. É terrível para as pessoas que não vão buscar tratamento psicológico por causa disso aqui. Isso aqui, para mim, é um retrocesso para a história da humanidade. Por quê? Porque isso dificulta tanto que a ciência avance quanto que a religião e a verdadeira busca por propósito que as pessoas têm possa avançar e coexistir ao mesmo tempo. Então a gente vai ter que ficar sempre escolhendo uma coisa ou outra,